Olá pessoal, bom dia, professor Novelino aqui. Hoje nós vamos falar sobre Thomas Kuhn e a noção de paradigma, pessoal. O Thomas Kuhn, pessoal, foi um estadunidense, foi um grande historiador da ciência. E ele vai rejeitar, né, essa concepção ou a noção verificacionista de ciência e também vai fazer duras críticas ao método do Karl Popper, que foi o pensador, o cientista, o filósofo que nós falamos na aula anterior. Ele aponta duas objeções ao falsificacionismo, que é o método do Karl Popper, ao qual nós falamos na aula anterior. Né? Uma teoria científica ou uma hipótese científica só tem valor científico quando ela pode ser submetida a testes empíricos, ou seja, quando ela pode passar pelo esse critério falsificacionista, ou seja, quando ela pode ser falseada, no sentido de que? Submetida a testes empíricos. Tá bom? Então, os critérios usados para falsificar uma teoria podem ser falhos, segundo Thomas Kuhn, né, os critérios utilizados pelo Karl Popper. E além disso, na história da ciência, dificilmente encontramos cientistas que buscam provas contrárias às hipóteses que defendem. Ou seja, se eu defendo determinada hipótese, eu vou usar do aparato científico para legitimar essa minha hipótese, para confirmar essa minha hipótese, não para negar essa minha hipótese. Então, assim, o Thomas Kuhn vai dizer que cada cientista está imbuído, né, do paradigma da época. É interessante a gente entender o que significa essa palavra. Tá? Então, o Thomas Kuhn ele identifica a existência da ciência normal. Tá? O que é, segundo ele, né, é aquela que é organizada segundo um paradigma. O que é um paradigma, pessoal? Olha só, a palavra paradigma é uma concepção bem simples, ela significa o seguinte. Além dela ser de difícil compreensão, né, e difícil definição, a gente pode entender a paradigma como um conjunto de regras, práticas e critérios que são seguidos pelos cientistas em determinada época. Tá? Então, por isso, paradigma, né, que dá essa ideia de épocas, né, de concepções diferentes em determinadas épocas. O paradigma é definido de acordo com as noções, com os valores e as crenças que orientam as atividades científicas. Assim, todos os cientistas que têm as suas pesquisas reconhecidas atuam dentro do paradigma estabelecido. Os cientistas, portanto, esforçam-se para demonstrar a validade do paradigma existente. Então, o que o Thomas Kuhn está dizendo aqui, pessoal? Lembra daquela tal neutralidade axiológica, o cientista neutro diante da pesquisa, né? Ele não vai se interferir na pesquisa? O Thomas Kuhn, né, ele não vai defender essa concepção, ele vai discordar. Por quê? Porque ele acredita, né, que toda a ciência ela é movida pelos conjunto de valores, né, de práticas, de critérios do seu tempo. Então, a ciência ela vai apenas buscar legitimar aquilo que o seu paradigma, que o seu conjunto de crenças estabelecido atualmente, né, ou vigente, vai ter, né, vai trazer aí. Então a ciência vai estar aí imbuída desse paradigma. Muitas vezes, porém, surgem problemas que desafiam os paradigmas, ou seja, quer dizer que questões que não são resolvidas pela ciência normal. Se um problema importante permanece muito tempo sem solução, pode ocorrer o que Kuhn chama de revolução científica. O que é isso, pessoal? Os cientistas buscam outros caminhos científicos para encontrar a solução da questão, e quando essas tentativas alcançam seu objetivo, surge um novo paradigma que substitui o anterior. Né? Então, o Thomas Kuhn vai dizer que a ciência ela é regida pelo paradigma a qual ela se encontra. Né? Então, a gente vai ter uma espécie de verdade em determinado período, uma verdade em outro período e uma verdade em outro período. E cada um desses períodos são paradigmas. Né? E a ciência de cada época, a ciência que atuava em cada uma dessas épocas, buscou legitimar o paradigma da época, né? A ideia de verdade da época, a concepção de verdade da época, certo? Portanto, para Thomas Kuhn, as mudanças acontecem pela revolução científica, que se iniciam em crise da chamada ciência normal. O mérito dessa teoria é a constatação de que o conhecimento científico mantém fortes relações com as sociedades nas quais ela é desenvolvida. Né? Então, essa ideia de paradigma, tá? O Thomas Kuhn vai dizer que ela mantém, né, um conhecimento, né, ela mantém fortes relações com as sociedades a quais ela é desenvolvida. Então,
se determinada sociedade, né, possui no seu ethos, no seu modo de ser, no bojo, né, da sua cultura, né, das suas crenças, né, toda uma concepção daquilo de verdade, a ciência que surge dentro dessa sociedade, ela tende a legitimar as hipóteses e paradigmas daquela sociedade, né? Então essa noção de paradigma do Thomas Kuhn é bem interessante a gente pensar, porque nos traz de volta a questão da neutralidade axiológica. Será que o cientista, ele de fato pode, né, se manter-se absolutamente neutro diante do fenômeno estudado? Ou será que ele sempre vai estar sendo influenciado consciente ou inconscientemente pelos seus paradigmas, né? Pela concepção prévia, né? Pelos preconceitos, pelos valores, né? Por todo esse conjunto de regras que norteiam ali a sociedade naquele determinado momento. Então, a concepção de Thomas Kuhn, ele vai fazer essa crítica, principalmente ao método do Popper, porque raramente um cientista vai querer invalidar a sua teoria, até porque ele não busca invalidar a sua teoria ou hipótese, ele busca confirmá-la. Então ele vai dizer que, né, poucos buscam provas contrárias às hipóteses que defendem, porque eles estão ali imbuídos de um determinado paradigma, ou seja, de um conjunto de regras, de práticas e de critérios que são seguidos pelos cientistas da época a qual ele está estabelecido. Então, pessoal, essa basicamente, né, a grosso modo, a concepção de paradigma de Thomas Kuhn, tá? Ele vai fazer as críticas à concepção verificacionista, as críticas ao falsificacionismo do Karl Popper, as críticas, né, à tal neutralidade do cientista. Muito pelo contrário, ele vai dizer que o cientista está sendo aí influenciado, né, pelo seu paradigma, e que quando ele não consegue resolver questões, acontece aí o que ele chama de revolução científica, né? Ou seja, os cientistas vão buscar outros meios, né, científicos para encontrar a solução da questão. Ou seja, se isso acontecer, se essas tentativas alcançarem seu objetivo, surge um novo paradigma e substitui o paradigma anterior. Então, gente, basicamente essa é a concepção do Thomas Kuhn. Um abraço a todos, até a próxima aula.